Uma onda de calor assustadora já passou na Europa, trazendo incêndios florestais, e também nos Estados Unidos e na China. O calor tão extremo chegou a 52 graus Celsius. Especialistas dizem que as condições atuais do planeta levarão um aquecimento médio de 2,7 graus Celsius até o ano 2100. Esse calor extremo é prejudicial à vida e está previsto para atingir vários estados brasileiros. Temperaturas extremas e recordes continuam causando estrago e as pessoas continuam morrendo como consequência disso. Mas o que realmente acontece sob um calor severo com o corpo de uma pessoa que pode levar à morte? Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre as consequências desse calor intenso. Lembrando que nós estaremos passando por um fenômeno chamado de domo, ou bolha de calor. Então, gente, é muito importante que você fique comigo até o final desse vídeo para que tenha todas as informações básicas e necessárias. Não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí, ativando o sininho de todas as notificações. Olá pessoal, eu sou a Keltube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. A primeira consequência que o ser humano vai sentir com essa bolha de calor intenso que o Brasil vai passar, ou chamado domo também, será a temperatura corporal basal. A temperatura média que os seres humanos costumam ter é de 37 graus, embora possa variar entre 36 e 37,2. A temperatura, quando chega acima dos 38 graus, isso é considerado como febre, que é uma reação ou resposta do nosso sistema imunológico, geralmente a alguma forma de infecção ou doença. Nossos corpos têm mecanismos de termorregulação e um deles é o processo de suor, mas algumas outras maneiras de nossos corpos tentarem nos manter dentro de uma temperatura saudável. A primeira coisa que acontece quando está muito quente é que o nosso cérebro começa a disparar mensagens para as glândulas sudoríparas, para que elas aumentem a produção de suor. Então, bombear mais sangue para a pele se torna primordial, o que é alcançado por um aumento na frequência cardíaca. Ao bombear mais sangue para a pele, órgãos como rim, fígado e intestinos terão menos suprimento de sangue. O impacto do sangue rico em oxigênio, sendo desviado de órgãos vitais para a pele, pode levar à falência de órgãos à medida que esses se tornam hipóxicos, ou seja, ficam com baixos níveis de oxigênio. Quando alguém tem insolação, o corpo fica tão quente que começa a desnaturar proteínas. Por isso, não consegue regular a temperatura do próprio corpo e, portanto, os órgãos principais podem falhar. É mais provável que a pessoa tenha um ataque cardíaco, pois o sistema cardiovascular tem que se esforçar mais para espalhar o sangue pelos tecidos do que quando a temperatura está fria. Pode parecer contraproducente, mas o corpo de fato trabalha para deixar a pele mais quente do que a temperatura externa. O objetivo disso é criar um fenômeno de transferência de calor chamado convecção, que consequentemente ajudará a afastar o calor de nós. Isso, no entanto, pode colocar uma pressão extra em um coração fraco. É nesse momento que ocorre a insolação, quando o nosso corpo é incapaz de se resfriar. O excesso de calor pode levar a diferentes estágios de doenças térmicas, tais como queimaduras solares, desmaios, exaustão e insolação. Nossa temperatura interna começa a ficar acima da nossa temperatura basal para algo mais próximo dos 40 a 40,5 graus. Esse aumento de temperatura, então, começa a afetar o cérebro. Pode parecer uma dor de cabeça chata no início, mas as coisas podem ficar sérias se o tecido cerebral inchar. Tonturas, convulsão, perda de consciência e até hemorragia cerebral pode ocorrer como resultado da insolação. Temos uma barreira em nosso intestino chamada junção apertada ou de oclusão,
que impede as bactérias de entrarem em nossa corrente sanguínea. Quando o nosso corpo atinge temperaturas muito extremas, essa barreira para de fazer seu trabalho. Isso resulta em endoxinas sendo liberadas na corrente sanguínea, o que provavelmente desencadeará uma resposta inflamatória do sistema imunológico. Como a maioria das pesquisas é conduzida em pessoas que realmente morreram de insolações, bem como animais em laboratórios, ainda há muita coisa a se aprender sobre isso. Embora o calor extremo certamente possa matar qualquer um, acredita-se que bebês e pessoas com mais de 65 anos estejam em maior risco. Aqueles com menores rendimentos, que são mais propensos a morar em apartamentos sem acesso a ar-condicionado, também sofrem maior risco. E com isso, ventiladores são usados em todo o mundo para manter as pessoas refrescadas. Mas, de acordo com o estudo, eles não são adequados para todas as condições. O estudo descobriu que ventiladores, quando usados em condições quentes e úmidas, são eficazes no resfriamento da temperatura corporal e na redução da tensão cardiovascular. No entanto, os ventiladores não pareciam ter o mesmo efeito em condições de calor seco, onde provou-se que eles realmente podem ter efeito oposto, aumentando a temperatura corporal. Esse é o caso da maior parte dos países do hemisfério norte. A desidratação também é uma causa bastante comum de morte quando se trata de hipertermia. Isso acontece quando suamos mais e o sangue engrossa, aumentando o risco de coagulação. A desidratação afeta nossas habilidades cognitivas, o que significa que o cérebro terá problemas em enviar os sinais certos para o corpo. Existem alguns passos que as pessoas podem tomar para manter a calma durante o calor extremo e minimizar os riscos. Estes incluem ficar dentro de casa ou ir para um lugar resfriado com ar-condicionado, como um shopping, por exemplo. Outra dica é manter-se hidratado, minimize sua exposição aos raios solares, use roupas leves e respiráveis, evite exercícios vigorosos, como alimentos leves e tome banho de água fria. E também é muito importante você não esquecer de verificar aqueles que estão em maior risco e manter-se informado sobre a previsão do tempo. Então, pessoal, está aí mais essa informação importante para você sobre o calor extremo que brevemente estará chegando aqui no nosso país e que nós possamos estar preparados e atentos a todos os sinais aí contrários à nossa saúde. Vou ficando por aqui, já agradeço a você que me assistiu até agora. Não esquece aí do seu like e aguardo você no próximo vídeo. Tchau!